E aí, torcedor tricolor, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. John Kennedy quebrou o silêncio e revelou detalhes inéditos sobre sua saída conturbada do Fluminense em uma entrevista repleta de emoções e declarações fortes. O atacante, que foi peça fundamental na conquista da Libertadores de 2023, não poupou palavras ao descrever os bastidores de sua despedida do clube que o revelou para o futebol. Com a voz firme, mas visivelmente abalado, John Kennedy descreveu os momentos de tensão que antecederam sua saída. Segundo ele, divergências com a diretoria e decisões que não partiram apenas de sua vontade acabaram criando um cenário insustentável. Muita coisa aconteceu nos bastidores que as pessoas não sabem, afirmou o jogador, deixando no ar um clima de mistério sobre os reais motivos que o afastaram das Laranjeiras. A relação entre o atacante e o Fluminense já vinha se desgastando há meses. O comportamento extracampo do jogador, frequentemente questionado pela torcida e pela diretoria, pesou nas negociações sobre seu futuro. Mesmo sendo decisivo na campanha do título continental, John Kennedy passou a ter menos espaço na equipe, o que teria sido um dos fatores determinantes para sua saída. Entre as polêmicas abordadas na entrevista, o jogador não fugiu das críticas sobre sua disciplina. "Eu sei que cometi erros, mas nem tudo que falam é verdade", declarou, sugerindo que muitas das informações que circularam sobre sua conduta foram exageradas ou distorcidas. Ele ainda ressaltou que, apesar dos problemas, sempre se dedicou ao clube e jamais faltou com respeito à camisa tricolor. Outro ponto que chamou atenção foi o impacto da decisão nos bastidores do elenco. Fontes próximas ao vestiário afirmam que a saída de John Kennedy pegou alguns jogadores de surpresa, já que muitos acreditavam que uma solução interna poderia ser encontrada. O atacante, no entanto, garantiu que sua saída foi inevitável diante da postura da diretoria. "Eu queria continuar, mas certas coisas fugiram do meu controle", revelou, deixando claro que sua permanência não dependia apenas de sua vontade. Nos bastidores, especula-se que a diretoria já estava inclinada a negociar o jogador, temendo novos episódios polêmicos e a dificuldade de gerenciar sua situação no grupo. Mesmo com a saída conturbada, John Kennedy não escondeu sua gratidão ao Fluminense. Ele fez questão de reconhecer o papel do clube em sua formação e na construção de sua carreira. "Foi onde tudo começou, onde realizei meus primeiros sonhos no futebol", disse, mostrando um misto de carinho e frustração com o desfecho de sua trajetória. Apesar da rescisão com o clube, o atacante segue com o nome ligado a grandes equipes do futebol brasileiro e internacional. Nos últimos dias, surgiram rumores de que clubes do exterior já demonstraram interesse em contar com seu talento. A própria entrevista do jogador pode ter sido uma estratégia para limpar sua imagem e atrair novas oportunidades. Enquanto isso, a torcida do Fluminense se divide entre o lamento pela perda de um talento promissor e a insatisfação com os problemas que cercaram sua passagem. Muitos tricolores ainda guardam na memória os gols decisivos e os momentos de brilho que John Kennedy proporcionou, especialmente na histórica campanha da Libertadores. A diretoria do Fluminense, por sua vez, ainda não se manifestou oficialmente sobre as declarações do jogador. O clube adotou uma postura cautelosa e evita alimentar polêmicas, mas nos bastidores, fontes indicam que há um certo alívio com o encerramento do ciclo do atacante, considerado uma aposta de alto risco. Caso John Kennedy levanta um debate maior sobre a forma como os clubes lidam com jovens promessas. A dificuldade de administrar a ascensão rápida de jogadores talentosos e os desafios extracampo continuam sendo temas recorrentes no futebol brasileiro. No caso do Fluminense, a experiência com o atacante pode servir de aprendizado para futuras gerações. Enquanto o jogador se prepara para novos desafios, a torcida tricolor segue acompanhando seu destino com atenção. Muitos acreditam que ele ainda tem muito a oferecer ao futebol, mas precisará encontrar um ambiente favorável para brilhar novamente.
Se o episódio servirá como um ponto de virada na carreira de John Kennedy, ou apenas como mais um capítulo polêmico, só o tempo dirá. O certo é que sua saída do Fluminense ainda renderá discussões e deixará marcas no clube e na trajetória do atacante. Por ora, resta ao jogador seguir em frente e mostrar dentro de campo que ainda tem muito a provar. E para os torcedores, a lembrança dos momentos decisivos que ele protagonizou continuará viva, mesmo que sua relação com o clube tenha terminado de forma turbulenta. Olá, torcedor tricolor. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar a saída de John Kennedy do Fluminense não foi apenas um episódio isolado, mas sim o desfecho de uma relação marcada por altos e baixos. Desde as categorias de base, o atacante sempre foi apontado como um talento diferenciado, mas seu comportamento fora de campo gerava debates internos no clube. A diretoria sabia que estava lidando com um jogador de enorme potencial, mas também com uma personalidade forte e difícil de administrar. Nos bastidores, há quem diga que a decisão de se desfazer do atacante foi tomada há meses, mesmo antes da temporada terminar. O Fluminense já enfrentava dificuldades para manter o jogador focado e comprometido com a rotina profissional. E a conquista da Libertadores não foi suficiente para amenizar o desgaste. O clube temia que novos episódios polêmicos pudessem comprometer o ambiente no elenco, e por isso optou por uma solução definitiva. John Kennedy, por sua vez, sente que não teve o respaldo necessário em alguns momentos. Durante a entrevista, ele deu a entender que algumas situações poderiam ter sido resolvidas internamente, sem a necessidade de medidas tão drásticas. Muitas coisas poderiam ter sido diferentes se houvesse mais diálogo, comentou, sugerindo que houve falhas de comunicação entre ele e a diretoria. A relação com Fernando Diniz também foi mencionada de forma indireta. Embora o atacante não tenha feito críticas diretas ao treinador, ficou claro que a dinâmica entre os dois nem sempre foi das mais harmoniosas. Em alguns momentos, Kennedy chegou a perder espaço no time titular, mesmo após grandes atuações, o que gerou questionamentos por parte da torcida. Além dos aspectos disciplinares, a questão financeira também pode ter influenciado na decisão do Fluminense. O clube, que busca manter sua saúde financeira equilibrada, viu na possível negociação do jogador uma oportunidade de obter retorno sobre um ativo que, ao mesmo tempo que brilhava em campo, representava um desafio extracampo. Para a diretoria, liberar o atleta foi um movimento estratégico, pensando no longo prazo. A imprensa esportiva rapidamente repercutiu as declarações do jogador, alimentando ainda mais as discussões sobre sua saída. Enquanto alguns analistas acreditam que a diretoria agiu corretamente, outros defendem que o clube poderia ter lidado melhor com a situação, investindo mais no desenvolvimento psicológico do atleta. O debate reflete um problema recorrente no futebol brasileiro: a dificuldade em preparar jovens talentos para lidar com a fama e a responsabilidade profissional. Mesmo após sua saída, John Kennedy segue como um nome forte no mercado. Seu talento inquestionável faz com que clubes brasileiros e estrangeiros observem atentamente seus próximos passos. O atacante não esconde que deseja continuar jogando em alto nível e espera encontrar um ambiente onde possa demonstrar todo o seu potencial sem as mesmas turbulências que marcaram sua passagem pelo Fluminense. A torcida, por sua vez, vive um misto de sentimentos. Muitos lamentam a saída de um jogador que foi herói na Libertadores, mas há quem veja sua saída como necessária para o clube seguir um caminho mais disciplinado e focado em um projeto a longo prazo. A história de John Kennedy no Fluminense pode ter chegado ao fim, mas as lembranças de seus gols e momentos decisivos permanecerão vivas na memória dos tricolores. Para o atacante, o próximo desafio será provar que pode brilhar sem as amarras do passado. A entrevista serviu como um desabafo, mas também como um ponto de partida para uma nova fase em sua carreira. Agora, resta a ele transformar as palavras em ação dentro de campo, mostrando que pode deixar as polêmicas para trás e escrever um novo capítulo de sucesso no futebol. Independentemente de onde jogará a seguir, John Kennedy sai do Fluminense como um nome marcado na história do clube. Se sua trajetória poderia ter sido diferente,
Isso será uma pergunta sem resposta. O que é certo é que sua passagem foi intensa, cheia de reviravoltas e, acima de tudo, inesquecível. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.